Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora falar sobre a Lei Complementar número 22/94 do Estado do Pará. Trata-se do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará. Graças a Deus já o fizemos muito, então nas nossas últimas aulas falei sobre direitos, vantagens, gratificações, estão lembrados? Pois é. Nós vamos avançar um pouco mais, nós vamos para um novo patamar do nosso curso. Agora eu vou falar sobre, no caso aqui, deveres, proibições, responsabilidades. E esse, para mim, é o momento mais delicado do curso. Sabe por quê? Porque é aquele momento que eu não tenho muito a comentar, a não ser mostrar para você o que a banca vai te cobrar. Sabe por quê, gente? Eu terei que repetir aqui agora para vocês aquelas condutas que são tidas como deveres, como responsabilidade, como proibições, e esse tipo de aula normalmente gera desconforto. E aí tem muitos candidatos que, não quero estudar isso não. Falar o que é um dever, o que é uma proibição, pois é, a banca vai lá e ouve você falando isso, e o que ela faz? Coloca isso na nossa prova. Coloca. E aí coloca, ou às vezes em forma de casos, ou ainda literalmente. Então, nós não temos outra saída. Uma determinada vez, eu até deixei de falar sobre este assunto, imaginando que a banca não cobraria. Inclusive, foi até na Polícia Civil do Estado de Goiás. O professor pagou caro por aquela decisão. Então, a aula sim, pode ser desconfortável e chata, mas eu quero você com foco. Nesse momento eu não te quero com sentimento. O sentimento vai ser o de alegria quando você for aprovado, tá bom? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação. É hora então de falarmos sobre a Lei Complementar número 22/94. 22/94. Trata-se do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará, tá bom? Para esse nosso encontro, assunto novo. Então nós vamos falar sobre o regime disciplinar. Dentro do regime disciplinar, eu quero falar com você sobre os deveres e proibições e vou começar pelos deveres. Então, você pode me dizer assim, professor, os deveres que você irá apresentar são os únicos? Não, não são os únicos, tá? Mas são aqueles que estão positivados aqui na nossa lei complementar. Então, é claro que no caso policial civil, também deverá cumprir outros deveres, como, por exemplo, aqueles que estão previstos na Constituição, no regulamento disciplinar, tudo isso. Mas, como eu disse para vocês, se perguntarem nos termos do nosso estatuto, já saibam que deverão responder da maneira que eu irei apresentar. Então, nos termos da nossa lei, tá? Nos termos da nossa lei, são especificamente deveres, tá? São deveres, tá? São deveres funcionais da polícia, né? Do policial civil. Então, deixa eu marcar isso aqui para você, ó. Quais são os deveres funcionais do policial civil? Vamos aqui, primeiro deles. Gente, o policial civil, ele deve ser leal. O policial civil, então, ele tem, tá, esta obrigação. Ele deve ser leal, ele deve ser fiel aos superiores interesses do Estado e da instituição, tá? Isso significa, entre outras palavras, ele tem que se dedicar inteiramente à atividade policial civil, vai respeitar as leis, as autoridades, as instituições constituídas, o povo, é o que nós chamamos de disciplina, disciplina consciente, o acatamento integral das normas que norteiam a atividade policial. Então é dever do policial civil ser leal, ser fiel aos superiores interesses do Estado, da administração e da instituição. Ele também deve obedecer às ordens legais dos seus superiores hierárquicos, mesmo porque nós sabemos que a Polícia Civil, ela tem como base a hierarquia e a disciplina, não é isso? A hierarquia, então, os graus hierárquicos, aumenta a responsabilidade, aumenta também ali a autoridade, não é isso? E, evidentemente, vai promover a sua fiel execução. Vai desempenhar as suas funções com zelo, presteza, eficiência,
probidade. Então, quando alguém me pergunta assim, professor, me diga aí, um delegado, quando é que um delegado trabalha bem, na sua opinião? Vou falar para você, ele trabalha bem quando ele desempenha as suas funções com zelo, com presteza, com eficiência, com probidade. Isso é trabalhar bem. E todo policial tem o dever de trabalhar bem, tá bom? Ele vai zelar, tá? Outro dever, no caso aí funcional, ele deve zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos do cidadão e também da dignidade da pessoa humana. Deve proceder na vida pública e particular de modo, gente, a dignificar a sua função policial. Eu até faço uma brincadeira que aquele que decide ser policial, ele aceitou ser policial 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, professor, eu estou de folga. Você está de folga, mas você não deixou de ser policial, não. Então, na sua folga, você não está autorizado a frequentar lugares que não são compatíveis com sua posição de policial. Você não está autorizado a ter amizades com pessoas que são nefastas. Você não está. Você não deixou de ser policial por estar de folga. Então, você deve ter um procedimento na sua vida pública, na sua vida particular, da mesma maneira, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. Além disso, é outro dever funcional do policial. Ele deverá adotar as providências cabíveis em faces de irregularidades que tenha conhecimento no serviço, tá? Ou em razão dele. Ficou sabendo de algo que contraria, então, as normas? Ficou sabendo de algo, então, que é diferente, que é distante do que está no nosso regulamento, nas nossas leis? Você tem a obrigação de levar isso para a autoridade, no caso ali. Se você não levar, você vai responder por omissão. Então você não tem escolha, a não ser que você queira responder por esta omissão, tá bom? Fica aí esta dica para vocês. Além disso, tá? Além disso, o que mais eu quero? Você deverá ainda guardar sigilo sobre os assuntos da administração, gente. Aqueles que você terá acesso ao conhecimento em razão do cargo. Então não é porque você tem o conhecimento necessário, tá, que você irá falar, não. Olha, eu já vi um caso que o policial foi punido, sabe por quê? O irmão dele se envolveu num acidente e aí precisava de um determinado endereço. Aí ele passou a placa do veículo para o irmão policial foi lá, acessou o sistema, pegou aquelas informações e repassou para o irmão, tudo informalmente. É claro que formalmente ele tomou uma pancada, porque ele não poderia ter passado estas informações, tá bom? Observar os princípios institucionais da Polícia Civil, agir com serenidade, prudência, urbanidade e energia na execução das atividades policiais civis, deverá zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, principalmente aqueles que ele tem guarda. E eu falo assim, olha, as pessoas falam assim, eu devo cuidar, né, das coisas do Estado como eu cuido das minhas coisas. Não sei se você cuida bem das suas coisas, então você deve cuidar bem de tudo, dos bens do Estado, das tuas coisas também. Deve zelar, proteger. Tem gente que policial pega a viatura e pensa que a viatura é um carro de rally, né, um carro do rally dos sertões. Sem estar em serviço, acabam destruindo o carro. Não, as coisas não funcionam assim não, tá bom? As coisas não funcionam assim não. Não é festa não. Então fica aí essa dica para vocês. Além disso, outros deveres funcionais, então, ainda do policial, outros deveres funcionais. Vai cultivar o aprimoramento técnico profissional. Além disso, tá? O policial civil, gente, mesmo de folga, tá? Ao flagrar, ao tomar conhecimento de qualquer ilícito penal, ele deve tomar todas as medidas legais cabíveis. Ele então, tá bom? Ele está lá no supermercado, está ocorrendo ali vamos colocar ali, um assalto. Ele tem condições ali então naquele momento de fazer algo. Às vezes, gente, pode ser que o policial chega, está armado, tem três, quatro bandidos ali e a situação é extremamente desfavorável.
ele precisa sair atirando? Não. Ele poderá, então, ali colher o máximo de informações, observar os bandidos, ele poderá, então, ali observar toda a dinâmica, e aí sim, se ele tiver condições de agir ali com a arma, ok, porque também tem né, os populares que estão ali. Ele não pode colocar em risco os populares. Agora, deu uma brechinha, deu para agir, fogo no inimigo. Fogo no inimigo. Lugar de capeta é no inferno, entendeu? Não é na face da terra. É claro que isso tem que ser feito dentro da legalidade. Mas dentro da legalidade, se você encontrar o capeta, manda pro inferno. Porque é lá que tem que ficar. Zelar pelos direitos e garantias fundamentais constitucionais. Então são vários os direitos e garantias que devem ser mantidos. Proteger vidas e bens, não permitir que os sentimentos ou animosidades pessoais possam influir nas suas decisões. Então isso aqui, gente, é muito interessante. Eu até brinco, todo mundo sabe, né? Estive na Polícia Civil por 18 anos e todo mundo conhece muito, né, a minha trajetória profissional. Graças a Deus, eu tenho a honra de falar que passei 32 anos no serviço público sem jamais ter sido punido, por algum ato ali que pudesse ferir a disciplina. Não, nunca. E eu sempre falava o seguinte: faça o que a lei determina, tenha consciência, né? Tenha ali a disciplina consciente. E às vezes eu falo, você tem que separar. Você tem que ser policial 24/7, mas você tem que separar o trabalho policial do seu trabalho em casa, do seu papel de pai. Em todos eles a essência do policial tem que estar presente, mas você não pode agir da mesma maneira. Por quê? Por exemplo, se você colocar sentimento, animosidades nesse sentido, esquece, tá? Você estará colocando o seu trabalho em risco. Dá um exemplo. Você, então, é delegado, está lá, né, na sua sala, de repente, chega às tuas mãos ali uma ocorrência de uma pessoa a qual você tem fórum íntimo ali de inimizade. E aí você vai agir dentro da lei ou vai deixar que a inimizade fala mais alto? Você vai agir dentro da lei, vai analisar os fatos, vai ver o que está na ocorrência e determinar as providências pela lei e não pelo sentimento que você tem. Ah, mas ele é meu grande inimigo. Esquece, ali você não é o José, ali você é o delegado José. É assim que funciona. Se misturar, no caso aí, né? Ó, vou falar pra você coisas que eu já vi e que deu maior BO. Escuta. Ah, um determinado policial acabou um relacionamento amoroso, foi lá e utilizou todos os sistemas da Polícia Civil para vasculhar a vida da ex. Tomou uma pancada. Tem que tomar mesmo. Ele tem que ser profissional. Tem alguma ocorrência contra a ex dele? Algum ato que justifique ali aquela investigação? Não, não tenho. Ele fez isso ali movido por sentimentos. Então tome-lhe uma pancada para você aprender a trabalhar. Então isso, gente, tem que ser. Olha, eu sempre falo, sejam profissionais, vocês terão uma carreira brilhante. Não precisam ter medo. Olha, gente, desses deveres aqui, só tem medo aquele que tem certeza que não consegue cumprir. Para todos aqueles aos quais são profissionais, não precisa ter medo disso aqui não. Não precisa ter medo disso, tá bom? Olha, deve ser inflexível, porém justo no tratamento com os delinquentes. Você não tem que agir fora da lei com os delinquentes, mas também você não tem que ser ali um ser submisso, permissivo, você não tem que ser ali um ser, tá, que deixe de cumprir com as suas obrigações. Faça o que a lei determina. O que você fizer dentro da lei, meu amigo, é igual eu falo, lugar de capeta dentro da lei é no inferno, é ponto. Delinquente, você deve agir com os rigores da lei. Se você agir pautado na lei, não se preocupe, nada vai te acontecer, tá bom? Então estes são os deveres funcionais dos policiais civis. Olha, o policial civil que participar de greve, que participar de reunião, que participar de movimento de cunho reivindicatório da categoria policial, ele não pode usar arma. Já conheço história disso também, viu, gente? Não sei, depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa aí, já faz tempo, mas no Distrito Federal, se eu não me engano, em 88, 89, 90, por aí, houve então uma greve por parte da Polícia Civil. O governador, à época, se eu não me engano, a história é mais ou menos assim, à época, então, deu ordem para a PM acabar com aquele movimento. Aí imagina, a Polícia Militar foi lá,
para, no caso, interromper um ato de greve da Polícia Civil. Vocês acham que deu certo? Não deu. Polícia Militar e Polícia Civil são irmãs, mas numa situação dessa de animosidade, e aí na greve os policiais civis tudo armado, já sabe o que que deu, né? Então, a ideia aqui é interessante que o policial não esteja armado ali quando estiver naquele movimento, tá bom? Fica aí esta dica para vocês. Vamos falar sobre as proibições. Vamos falar então sobre as proibições. Eu quero falar sobre as proibições. Olha, aos delegados de polícia, aplicam-se as vedações, as proibições previstas lá no artigo 181, item 2 da Constituição Estadual, gente. Então aqui eu tenho especificamente, tá? Eu tenho especificamente uma proibição aos delegados de polícia. Então, tudo aquilo que está previsto lá no artigo 181, item 2, deixará de ser aplicado. Então, não pode, no caso especificamente aqui, ao delegado, ele está proibido de ali, tá? No caso ali, ele, no caso, não poderá realizar aquelas atividades que lá estão. E o policial civil? O policial civil também ele tem diversas proibições. Então, o que não pode fazer o policial civil? Ele não pode acumular cargo público, como regra, exceção, aqueles casos previstos na Constituição. 2 cargos privativos da saúde, 2 cargos privativos de professor, 1 cargo técnico-científico com outro de professor, se houver compatibilidade de horário. Mas policial, ele está submetido ao regime de dedicação exclusiva. O que é isso? Policial, ele vai trabalhar 24 horas por dia? Não, mas ele vai estar disponível 24 horas por dia. Sabe quando é que você terá condições, então, de, no caso especificamente, sabe quando você terá condições de assumir outro cargo como policial? Esquece, não tem como, tá? Ele não pode participar da gerência ou administração de empresa de qualquer natureza. Ele não pode ser gerente, não pode ser administrador, diretor, ele não pode ter poder de decisão naqueles empreendimentos. Não pode, tá bom? Além disso, o que mais eu quero destacar, tá? O que mais eu quero destacar? Eu quero falar agora sobre as transgressões disciplinares. E aí é interessante que eu faça com você, ainda que brevemente, tá? Uma remissão à questão da responsabilidade. É isso? A responsabilização do profissional. Então, o policial civil pode ser responsabilizado civilmente, penalmente e administrativamente. E isso, inclusive, pode ocorrer de maneira acumulada, em que pese ser independentes entre si. Ele será responsabilizado civilmente quando ele causar prejuízo ao Estado ou a terceiros por dolo ou por culpa no exercício do cargo. Ele será punido penalmente, ele será, então, no caso, responsabilizado penalmente, criminalmente, como queira, quando cometer uma contravenção ou um crime. E ele será punido administrativamente quando ele cometeu uma transgressão disciplinar, quando ele violar, então, ali os deveres, as proibições. Então, no caso, as transgressões disciplinares têm a ver com a responsabilização administrativa, tá bom? Tem a ver, então, com a responsabilidade ali administrativa. A primeira coisa que nós precisamos é saber o que, no caso, a nossa lei considera como transgressão disciplinar. E olha, não são poucas as situações, mas ok, maior é a nossa vontade. Por que nós temos que saber isso? Porque a banca vai dar um caso na sua prova e vai perguntar para você se aquilo é ou não é uma transgressão, tá bom? Então, vamos lá. Faltar ao serviço de forma contínua ou alternadamente, ou ainda chegar atrasado a qualquer ato de serviço que deva tomar parte ou assistir. Gente, chegou atrasado, faltou sem justificativa, já era, é transgressão. Deixar de saldar dívidas legítimas de maneira injustificada. Deixar de pagar com regularidade as pensões. É interessante que os itens 2 e 3 já foram questionados junto ao Supremo Tribunal Federal. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fala que são dívidas de caráter pessoal, que em tese não poderiam ser objeto de punição. Mas isso é uma discussão longa e aqui então ainda está valendo o que está aqui, tá bom?
Outras situações que são consideradas como transgressões disciplinares. Permutar, trocar o serviço sem expressa autorização da autoridade. Você quer delegado, você quer trocar, você está de plantão, você quer trocar o seu dia de plantão? Fale com o delegado titular, o delegado da regional, o delegado que está acima de você, a autoridade, pede autorização para trocar. Não faça essa troca de boca não, porque senão você vai tomar uma lenhada, tá? Senão você vai tomar uma lenhada aí, beleza? Então, fica aí esta dica. Indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir pessoa que se encontra envolvida em procedimento policial judicial. Aquela história que você está no balcão ali, você chega alguém que está envolvido numa ocorrência e que você vai indicar um advogado para aquela pessoa, não faz isso não, tá? Ausentar-se do serviço, tá? Do local de trabalho ou abandonar o plantão sem autorização superior. Aí é absurdo, né? Agir no exercício da função com imperícia, imprudência, negligência, agir de forma arbitrária, afastar-se do município onde exerce as suas atividades sem expressa autorização da diretoria da polícia. Então, afastar aqui está meio subjetivo, né? Você pode falar assim, ah, professor, eu não posso fazer uma viagem? Não pode, claro que pode, até aí tudo bem. Esse afastar-se aqui do município está, você trabalha no município e mora em outro. Isso normalmente a corregedoria não vê com os bons olhos não, tá bom? E nós sabemos, que nós estudamos, que o início da sua carreira será no interior. Mas eu posso te garantir uma coisa, o interior do estado do Pará é um lugar maravilhoso. O estado do Pará é um estado, olha, no caso eu falo, criado, protegido pelas mãos de Deus. Você também, tá? É transgressão. Usar indevidamente bens da Polícia Civil, tá? Que esteja sob sua guarda ou não. Você pegar viatura para buscar seu filho na escola. Você pegar folha de papel A4 para imprimir apostilas. Isso se não for peculato, viu? Eu já vi uma decisão em que um policial utilizou folhas de papel A4 para imprimir um trabalho de faculdade na impressora da instituição. O juiz em pau. Peculato no lombo do cidadão. Ele entrou lá com um pedido de bagatela, insignificância. O juiz falou negativo. Você é policial civil, você tem um conhecimento necessário para saber que aquele material é da fazenda pública. Então, cuidado, tá bom? Além disso, interpor ou ainda traficar influência alheia para solicitar acesso, promoções, transferências, comissionamento. Você está aqui. Você, então, passa no concurso para delegado, vai para o interior do Pará, no outro dia você liga para aquele deputado federal que por alguma razão você conhece, o seu familiar conhece, e pede para que ele ligue para o seu governador do estado do Pará para te transferir para a capital. Ele vai te transferir, sabe para onde? É para punição, porque isso é transgressão disciplinar. Nós chamamos isso na polícia de pechada. Meu amigo, para com isso. Sabe, vai ser profissional, para com isso. Mas acontece. Acontece e olha, e é interessante, gente, os próprios colegas da instituição, quando vê um outro colega fazendo isso, nós boicotamos ele. Nós boicotamos. É claro, é claro. Olha, você deverá ser removido por mérito, por necessidade do serviço, por permuta, nunca por puxa-saquismo, nunca por, sabe, ações desta natureza. Entregar-se à prática de jogos proibidos, vício de embriaguez, atos públicos reprováveis. Conhecemos, então, uma vez que eu estava no trabalho, tinha um delegado que era viciado em rinha de galo. Rinha de galo. Nós sabemos que rinha de galo é proibido, é crime, e no caso, gente, esse delegado era viciado nesse tipo de conduta, né, que é ilegal, clandestina, e esse delegado se lascou todinho. Comparecer embriagado ou ingerir bebida alcoólica em serviço. Inclusive hoje há uma preocupação muito grande nesse sentido. Valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza para si ou para outrem. Veicular, por qualquer modo, notícias sobre serviço ou procedimento policial realizado ou em realização pela polícia sem autorização. Você não é repórter da Rádio Corredor, nem fofoqueiro. Então pare de fazer isso, tá?
Permitir a pessoa recolhida sob custódia de conversar, no caso ali, de conservar quaisquer objetos capazes de constituir perigo, causar lesão ou danificar ali as instalações ou facilitar a fuga. Gente, uma vez, uma determinada pessoa, então, foi presa, e aí, quando estava sendo conduzida ali para, né, no caso, a unidade, sabe o que aconteceu? Ele estava com a caneta Bic, uma caneta. E aí o policial falou, me dá a caneta. Ele falou, não, eu estou um pouco triste, essa caneta aqui eu vou utilizar para escrever carta. O senhor tem um pedaço de papel, pode ser qualquer papel, eu vou escrever uma carta durante o período que eu estiver aqui preso, tá? Não se preocupa não, eu vou só escrever uma carta aqui para os meus parentes. Ok, gente, o policial infelizmente caiu nesse conto. À noite, sabe o que ele fez? Ele usou aquela caneta como um instrumento pérfuro, né? E ó, furou o colega de cela todinho com aquela caneta. Pronto. O policial foi para a corregedoria, saiu de lá punido até na tampa. Claro, gente, não pode, você não tem que confiar. Não tem que confiar. Eu tinha uma regra simples. Uma vez o policial, um bandido lá, né, num caso, eu falo bandido, desculpa, é uma linguajar mais claro, mas um infringente da lei falou assim, o senhor pode deixar comigo os papéis da bala? Eu falei, não. Ele tinha aquelas balinhas, bala doce, bala normal, caramelo. Falou, o senhor pode me deixar aí a embalagem? Falei, não vou deixar. Ele falou, por quê? Falei, não sei, se você está querendo ficar com isso é porque alguma utilidade tem. Beleza, eu não deixei. Gente, sabe o que eu descobri depois? Eles utilizavam aquelas embalagens de bala enrolando uma na outra tão fortemente, enrolando, aquilo ali acabava virando, gente, um elemento assim, ó, pérfuro. Então eles fazem esses espetos com estes papéis assim de bala enrolado, e aquilo ali inclusive leva, né, causa lesões ali em outras pessoas. Então, confiança zero. É só uma brincadeira para você entender. Teve uma vez que um preso lá veio fazer uma brincadeira comigo e falou assim: deixa eu falar uma coisa com o senhor permite aí que eu entre com a minha fome no quartel, aí que eu entre com a minha fome aí na delegacia, aí querendo fazer uma piadinha porque já estava na hora do almoço. Eu falei, não permito. Ele falou, como não? Eu falei, eu não sei para que você vai fazer com essa fome. Eu não sei, para mim tudo que você pede você vai utilizar para algum caso. Então pode deixar essa fome aí fora, não vai entrar com fome não. Então, brincadeiras à parte, gente, confiança zero. É bíblico. Pobre do homem que confia no outro homem. Pronto, acabou. É bíblico, tá bom? Além disso, outras situações, tá bom? Outras situações, então, que são tidas também como no caso, transgressões aí, tá bom? Servir de intermédio, tá? Entre pessoas e terceiros para fins incompatíveis com o serviço policial, gente. Conversar ou deixar terceiros conversarem com o preso. Para com isso, tá? Para com isso. Se não tem autorização, acabou. Não vai conversar. Protelar ou dificultar de maneira injustificada, por atos ou omissões, o andamento de papéis. E aí, isso aqui é o famoso, né, sexta gaveta. Pô, lá embaixo na gaveta, não faz isso não, tá? Não deixe de concluir tudo que você deverá fazer dentro dos prazos. Não deixe de concluir os inquéritos, a prestação de informações, a apuração administrativa, tudo isso. Simular doença para ser esquivado o cumprimento do dever. Esse aqui é o policial pilantra. Para mim, desculpa, pilantra. Pronto, falei. Recusar-se ou esquivar-se de atender ocorrências passíveis de intervenção policial que presencia ou tome de conhecimento. Esse aqui é o chamado policial mosca, finge que não está vendo nada, né? Ou ainda, se portar de maneira incompatível com as suas funções. Negligenciar ou omitir-se na guarda do preso, maltratá-lo ou usar de violência. Já tem decisões que se você agredir o preso, você responde por tortura, perda automática do seu cargo e responde ainda por improbidade administrativa na modalidade do artigo 11 da Lei 8429/92, por ofensa aos princípios da administração. Olha isso aí, gente. Tá doido? Cuida lá do bichinho, dentro da lei. Praticar usura em qualquer das suas formas, é o que me faltava. Formular de má-fé, queixa ou representação, fazer o uso indevido de documento funcional, armas, algemas, uniformes ou outros bens da instituição, ou cedê-los a terceiros a qualquer título. Gente, arma, algemas, uniformes, uso estritamente policial.
Vamos ver aqui uma questão de prova muito próxima daquela que você encontrará no dia. Olha só, nos termos, então, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará, são deveres funcionais da Polícia Civil, dentre outros, exceto, então, das colocações abaixo, uma delas não é um dever, então. Permutar serviço com a expressa autorização da autoridade competente. Gente, é interessante isso aqui, olha. Permutar o serviço, então, com expressa autorização ali da autoridade, gente. Aqui é interessante porque é o seguinte, no caso aqui, eu não quis nem falar sobre deveres, não, tá? Eu quero falar aqui sobre transgressões disciplinares. Então, considere aqui, ó, são transgressões disciplinares, tá bom? Então, eu quero que você considere isso aqui. E aí, destas abaixo, uma delas não é. Se você permutar serviço com expressa autorização da autoridade competente, isso é transgressão disciplinar? Não, não é, tá? Não é. Por quê? Você fez com autoridade. Indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir a pessoa que se encontra envolvida em procedimento policial ou judicial. Isso é transgressão. Ausentar-se do serviço do local de trabalho ou abandonar o plantão sem autorização é transgressão. Agir no exercício da função com imperícia, imprudência ou negligência também. Afastar-se do município onde exerça as suas atividades sem expressa autorização também é transgressão. A única que não é transgressão, letra A. Parabéns a todos que acertaram. Com isso, chegamos ao fim, então, de mais um evento, de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e, mais do que isso, sinceramente, espero ter contribuído para a sua aprovação. Como eu disse, não é uma aula confortável, mas ela deve estar dentro do nosso, sabe, do nosso coração, do nosso objetivo, da nossa vontade de viver. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente! Essa foi uma aula, então, sobre a Lei Complementar número 22/94. Obrigado.